Meu querido palestrino, minha querida palestrina, fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Sempre é muito bom trocar aquela resenha sobre o nosso Alviverde com você. Presta muita atenção que eu quero falar sobre três coisas nesse vídeo. Sobre a apuração do ESPN a respeito do novo velho interesse do Palmeiras no Marcel Ruiz. Falamos um pouco no vídeo de ontem, vamos complementar o assunto nesse vídeo. Quero falar do atacante Brenner, que foi oferecido ao Palmeiras, garante aí o portal Nosso Palestra. E quero falar também da opinião do Casagrande a respeito da treta entre Leila Pereira e o conselheiro e também toda aquela reunião que aconteceu sobre a possível ou eventual mudança no estatuto para prolongar, quem sabe, uma nova reeleição para Leila Pereira e também para futuros mandatos de outros presidentes. Antes da gente começar, não se esquece de verificar a sua inscrição no canal. Seu like também é muito importante e a gente fica combinado aqui com a galera que chega, que é novata. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar, lá no final do vídeo você deixa o seu like ou o seu dislike também. Aí você define se você vai se inscrever no canal ou não, beleza? Dito isso, bora, sem mais delongas, quero começar aqui falando do Marcel Ruiz. Rapaz, esse cara aqui eu já não aguento mais falar desse cara, porque foi uma novela desgraçada no meio do ano do Palmeiras com esse cara envolvendo também o De Ossa, um dos dois caras que eram cotados para reforçar o Palmeiras. No final das contas, o time europeu Betis foi muito mais rápido que o Palmeiras e contratou o De Ossa, que fez uma excelente temporada também lá no Monterrey. E o Palmeiras ficou sem o De Ossa e o Marcel Ruiz fechou a porta para o Palmeiras porque o desejo principal dele é jogar na Europa. Pelo menos era o que era ventilado na mídia no meio do ano. E não tá muito diferente do que está acontecendo agora, tá bom? O Palmeiras voltou, para quem tá boiando nessa história e para quem não viu o vídeo de ontem, vamos passar rapidamente aqui sobre o assunto. O Verdão voltou a fazer contatos com o Toluca do México pelo meio-campista Marcel Ruiz, esse camarada que tá na sua tela aí. A informação foi trazida primeiramente pelo pessoal do Globo Esporte. E após isso, o ESPN também foi lá e buscou a sua apuração sobre esse interesse do Palmeiras. O atleta havia sido alvo do Verdão no mercado de transferências no meio do ano, após a participação no Mundial de Clubes. Falamos isso no vídeo de ontem também. Mas, após conversas não avançarem, o Alviverde acertou a compra do Andreas Pereira, à época no Fulham da Premier League. E que pra mim, aqui eu já dou a minha opinião sincera para vocês. Eu acho que o Palmeiras acertou muito mais no Andreas Pereira do que se tivesse contratado o De Ossa ou esse cara que está aqui na sua tela. O Andreas Pereira já mostrou do que é capaz, tem talento e eu acredito que vai cooperar e ajudar muito esse elenco do Palmeiras em 2026. Essa é a minha opinião sobre o Andreas Pereira, tá bom? Mas voltando aqui ao assunto, devido ao Palmeiras ter contratado o Andreas Pereira, aí esfriou, né, o desejo pelo Marcel Ruiz no meio do ano e também pelo De Ossa, que a gente tinha ficado desiludido porque ele foi para o Betis. E assim, como da primeira vez, o Palmeiras mais uma vez não deve ter sucesso no sonho de contar com o Ruiz. Lembra que o desejo dele era ir para a Europa? Pois é, o clube paulista foi informado diretamente pelo atleta o seu desejo de se transferir novamente para o futebol europeu. Segundo o ESPN, né, devido a essa informação recebida pelo jogador, o Palmeiras não oficializou nenhum tipo de proposta pelo atleta. Além disso, o palestrino, existem outros dois fatores que poderiam atrapalhar uma vinda do Marcel Ruiz ao Palmeiras. Primeiro, que o salário dele é considerado alto para os padrões do futebol mexicano. Além da pedida do Toluca na negociação, o que fez com que o Palmeiras ficasse ainda mais distante de contar com o reforço. Ou seja, os padrões mexicanos já pagam um salário acima da média do que é considerado lá no México, né? E caso ele viesse para o Brasil, certamente a gente teria que pagar uma bala por esse cara vir para cá. O que seria uma daquelas apostas das mais problemáticas, que eu digo assim, né? De mais risco que poderia trazer ao Palmeiras. Tudo que se fala sobre o Marcel Ruiz são elogios, fala que o jogador é muito bom de bola, é canhoto, tem um bom passe e tudo mais. Legal. Agora, uma coisa é ele ser assim no México. Outra coisa é ele ser assim aqui no Brasil. Seria, para mim, uma aposta, né, num jogador que demonstrou talento no México, mas teria muito que se provar aqui no Brasil. O tipo de contratação que
que o Palmeiras gosta de fazer. Porém, o atleta fechou a porta de novo para o Palmeiras, dizendo que o interesse dele é migrar para a Europa, né? E mais uma vez o torcedor fica frustrado, a diretoria se frustra também, que é mais uma tentativa daquelas que a gente fica entendendo que é o padrão, né, da diretoria do Palmeiras fazer. Desculpa, pessoal, eu queria trazer aqui boas notícias para vocês, mas me parece que a diretoria do Palmeiras não gosta de ser cobrada, os mesmos erros são cometidos ano após ano, e esse ano ficou mais evidente a incompetência que foi tanto da Leila quanto do Anderson Barros e até mesmo do Abel Ferreira de indicar jogadores. A gente passou por essa reformulação, contratou-se jogadores com preços altíssimos e o pouco retorno técnico que nós tivemos deixou aí a frustração ainda muito mais evidente na torcida do Palmeiras. E o Palmeiras segue com o mesmo modus operandi, né? Indo atrás de jogadores que são apostas das mais, né, de risco, podemos dizer assim, e muitas vezes essas apostas fecham a porta para o Palmeiras. Eu não acho que o Marcel Ruiz ia ser aquele jogador que mudaria o patamar do Palmeiras, como eu falei no vídeo de ontem, tá? Marcel Ruiz seria mais uma dessas apostas, como falei para vocês, que poderia dar certo, como também poderia dar muito errado. Mas a informação que a gente tem, agora também apurado pelo ESPN, é que o jogador deseja ir para a Europa e o salário dele é muito alto, o que o Palmeiras deveria pagar, né? Caso ele viesse para cá, seria uma bala pelo jogador. Então o Palmeiras também está recuando desse interesse novamente neste atleta. E falando de reforços também, Palestrino, uma das posições desejadas pelo professor Abel Ferreira é um atacante que possa ser opção para o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Segundo informações do portal Nosso Palestra, o atacante Brenner, formado na base do São Paulo e hoje pertencente à Udinese da Itália, foi oferecido ao Verdão. Ainda não há negociações e a diretoria de futebol analisa a possibilidade de avançar nas tratativas pelo atacante. Quero trazer um pequeno histórico aqui para quem não conhece o Brenner. Ele é um jogador de 25 anos de idade que surgiu nas categorias de base do tricolor paulista e foi vendido em 2021 para o Cincinnati dos Estados Unidos. 2 temporadas depois, após se destacar na MLS, com 27 gols em 72 jogos, ele foi comprado pela Udinese da Itália por cerca de 10 milhões de dólares, o que na época valia aí na cotação atual 50 milhões de reais. E com pouca minutagem que ele teve no clube italiano e com um contrato até o meio de 2028, Brenner foi emprestado novamente ao Cincinnati na última janela com contrato até o fim de 2025. O time americano optou por não exercer a cláusula de compra pelo jogador que havia se destacado um tempo atrás por lá. E nesse período foram 10 jogos com 6 gols e uma assistência apenas. O portal Nosso Palestra garante que uma volta do Brenner ao Brasil não está descartada pelo atacante por seus empresários, que vão analisar todas as propostas nas próximas semanas. Outros clubes do futebol brasileiro também sinalizaram interesse pelo atacante, mas ainda não há nenhum tipo de negociação encaminhada, nem pelo Palmeiras e nem por outro clube aqui do Brasil. Essa oferta, esse oferecimento do Brenner ao Palmeiras faz sentido pela saída do Bruno Rodrigues, tá? Os empresários devem estar enxergando uma possibilidade de colocar o jogador deles aqui no Palmeiras, porque o Bruno Rodrigues se queimou nesse último jogo que não avisou o Palmeiras que iria participar. Bruno Rodrigues vai tomar algum gancho, alguma multa pela diretoria do Palmeiras e ele também deve ser negociado no próximo ano, seja um contrato de venda, o que eu acho difícil de chegar a qualquer tipo de contrato de venda, ou ele deve ser emprestado. Já falamos aqui de times que têm interesse de contar com o Bruno Rodrigues para o ano que vem, no caso do Mirassol e também da Chapecoense. Eu acho que o Mirassol seria mais interessante para o Bruno Rodrigues, porque o Mirassol vai disputar, né, a Libertadores e eu acredito que ele teria mais holofotes, né, para o nome dele caso ele fosse emprestado ao Mirassol. Se ele fizer um bom jogo por lá, se ele for um bom atleta por lá, nada impede do Palmeiras trazê-lo de volta. E o Brenner sendo oferecido casa nessa situação, justamente dos empresários analisando o futebol e vendo que o atleta poderia se encaixar nessa eventual vaga que seria aberta pelo Bruno Rodrigues. Jogadores com características
parecidas, vamos dizer assim, né? Se destacou muito jogando pelo São Paulo. São Paulo acabou vendendo o jogador porque precisava de grana, né? Porque se não precisar de grana, poderia ter segurado o jogador aqui, maturado um pouco mais, né? Jogando aqui no Clube Paulista, mas precisava de grana, acabou vendendo para a MLS. Ele jogou muita bola na MLS. Desculpa, não é querendo menosprezar, mas a MLS é um torneio bem fraco, né? Eu acredito mesmo, né, pelo que foi praticado no Mundial de Clubes e também pelo que a gente observa nos bastidores do campeonato deles, tá? E aí ele se destacando lá na MLS, o time da Itália contratou ele. No time da Itália ele não teve muito espaço na Udinese, foi reemprestado para o Cincinnati e o Cincinnati desta vez também não quis oficializar nenhum tipo de proposta para reaver o jogador que no passado tinha dado muito resultado. Também não acho que seria aquele jogador para mudar o patamar do Palmeiras. Seria jogador para composição de elenco. E cá entre nós é o tipo de jogador que o Palmeiras gosta de contratar. Tá desvalorizado no mercado, o Palmeiras vê a possibilidade de pagar barato, aí vai lá, oferece algum tipo de contrato, 5 anos pro cara, traz o cara pra cá e a gente, como torcedor, caso isso aconteça, fica na torcida, né? Apesar da gente emitir opinião aqui dizendo que não seria o jogador que a gente fala que poderia mudar o patamar do Palmeiras, se ele chega e veste a camisa, a gente tem que torcer a favor, né, cara? Porque eu não vou ficar torcendo contra o Palmeiras. Porém, não existe nenhum tipo de proposta, nem do Palmeiras, nem de qualquer outro clube, segundo o portal Nosso Palestra. E eu espero que o Palmeiras vá atrás de jogadores prontos, jogadores que sejam mais assertivos, o que eu acredito que não seja o caso do Brenner. Deixa o Brenner pro São Paulo, vai, para iludir o torcedor de São Paulo lá, né, para passar um pano nessa situação, nessas bombas que tá estourando no São Paulo. Deixa o Brenner lá pro São Paulo, gente, pelo amor de Deus. Palmeiras, tá na hora da gente tomar vergonha na cara e de correr atrás de jogadores prontos, jogadores protagonistas, jogadores que decidam finais. Até quando a gente vai ficar correndo atrás de Micaéis da vida, né? De Facundo Torres, de Ramon Sossas, sabe? Jailsons da vida, Brunos Tabatas da vida. Até quando a gente vai ficar correndo atrás desse tipo de jogador? Não acho que o Brenner seria um mau jogador que chegaria no Palmeiras, mas também não acho que é o tipo de jogador que a gente está precisando para o atual momento que estamos passando. Um ano de frustração, um ano de falta de protagonismo, um ano em que o técnico reclama que não tinha experiência. Não acho que o Brenner seria esse jogador que traria a experiência que o Palmeiras está precisando. E um detalhe importante, vocês viram o Flamengo jogando ontem contra o PSG? A zoeira faz parte, é legal a gente tirar onda contra os caras, mas vamos deixar o nosso clubismo de lado. Vamos dar uma olhada para o jogo que o Flamengo fez contra o PSG. Gente, o PSG é uma máquina, né, marcando o time do Flamengo lá, não dando sossego para os caras. Mesmo assim, tecnicamente, o time do Flamengo sendo inferior ao PSG, o time do Flamengo não deixou de jogar não, gente. Teve suas oportunidades, teve seus momentos, teve chutes a gol contra o PSG, coisa que o Palmeiras não fez nas principais competições desse ano, que a gente acabou amargando derrotas e desclassificações. Lembra do Palmeiras? O Palmeiras chutou quantas vezes no gol contra o Corinthians no Campeonato Paulista? Na Copa do Brasil, o Palmeiras chutou quantas vezes no gol no Hugo Souza? Quantas vezes a gente chutou? A gente reclamou bastante que a gente não chutava no gol. Jogou contra o Flamengo na final da Libertadores. Quantas vezes a gente chutou no gol? Né, gente? Então os caras vêm aqui falar que eu sou Enzo, que eu tô reclamando. Mas desculpa, o que eu vou elogiar nesse ano do Palmeiras, que foi altamente frustrante, principalmente pelo que foi colocado na mesa de grana para trazer jogadores. Enfim, não acho que o Brenner seria essa opção, mas fiquem com essa daí, ele foi oferecido ao Palmeiras. Quero saber muito o que vocês acham do assunto, o que vocês acham do jogador, vocês acham que seria uma boa? Coloca aqui nos comentários. E é claro que pra gente finalizar esse vídeo da manhã de quinta-feira, o assunto que está em alta no Palmeiras é a tal da discussão, da reunião que tiveram lá entre os conselheiros e a Leila Pereira, a dona Leila querendo alterar estatuto, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui do Casagrande, algumas falas, né? Vou resumir para vocês, do Casagrande, que casa muito com o que a gente pensa por aqui também, né? A respeito dessa situação de mudar estatuto no Palmeiras. Cara, não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, Leila, esquece essa merda, velho. Esquece isso daí. Termina aí com maestria. Trabalha pra você ser campeã esse ano próximo de 2026, né? Enquanto a gente precisa ir atrás
de jogadores protagonistas pra gente mudar e reverter essa lógica que foi 2025, que foi altamente frustrante. A senhora tá aí querendo mudar o estatuto do Palmeiras pra ficar mais 3 anos no Palmeiras. Pelo amor de Deus, cara. É umas coisas que frustram a gente. E ainda bem que o Flamengo perdeu o jogo de ontem, hein? Graças a Deus, pelo bem do futebol e pela nossa sanidade. Porque se esses caras tivessem ganhado, e faltou pouco, hein? Faltou pouco o Flamengo ter ganhado do PSG aos trancos e barrancos, mas quase que os caras conseguiram jogando e chutando e assustando os caras lá. A gente precisa deixar isso evidente, porque é uma lição para o Palmeiras. O Palmeiras precisa ter um pouco mais de ambição, como os flamenguistas tiveram, porque se não tivesse ambição de ganhar título, meu amigo, vai ser difícil 2026. E aqui, tá aqui, o que protagoniza o debate. A dona Leila Pereira querendo alterar estatuto do Palmeiras para ficar mais 3 anos. É brincadeira. Então vamos lá. Em um ano anormal para todos nós, né, para o maior campeão do Brasil que está mal acostumado a vencer e ganhar títulos, é bem verdade, e eu entendo porque eu também, nessa toada que eu cobro o Palmeiras, eu tô mal acostumado. Com o dinheiro que entra dentro desse time, é muito difícil aceitar um ano de 2025 sem você ganhar pelo menos um paulista. É muito difícil, e ainda perder de forma cruel para o seu arquirrival que nem consegue pagar o fundo das calças. O Palmeiras não desempenhou esse ano o que se esperava. Apesar do momento ser de retomada para 2026, ou pelo menos deveria ser, o assunto do momento dentro do Palmeiras são os ânimos acalorados entre a presidente e parte do conselho do Palmeiras. Apesar de eu acreditar que boa parte ou a maioria do conselho do Palmeiras está a favor da dona Leila Pereira. E se ela conseguir alterar o estatuto, eu não vou ser pego de surpresa porque tem muita gente lá dentro que baba ovo pra ela. Essa última terça-feira, Palestrino, pra você que tá boiando, foi marcada aí pela discussão com um conselheiro do Alviverde com um áudio vazado com forte bate-boca entre as partes. Se você não ouviu, tá aqui nesse vídeo de cima, aqui na primeira parte, eu escutei o áudio completo na íntegra com vocês aqui. Se vocês quiserem saber minha opinião, tá aqui. É só clicar no botão, não vai fechar esse vídeo, ele vai ficar na sequência aqui embaixo. Quando você acabar esse vídeo aqui, você já vai pro próximo vídeo aqui que eu falei do Palmeiras ontem. A presidente, ela tem sido alvo de críticas e para apimentar ainda mais a situação interna, ela fortemente contestada por sua tentativa de um terceiro mandato, ela usou, né, como manobra e explicou essa situação citando a administração do Real Madrid, que nós falamos ontem também. A dona Leila Pereira também fez críticas ao time do Palmeiras pelo desempenho na Libertadores, o que despertou uma análise detalhada do comentarista Casagrande, que durante o programa do All Sports News desaprovou totalmente a atitude exposta pela presidente. E não só o Casagrande, teve outros caras também que não gostaram da atitude da Leila dentro do Palmeiras. Em tese, resumindo o que o Casagrande disse, o comentarista concorda com as críticas que a Leila fez ao time do Palmeiras, desde que essas críticas tenham sido ditas primeiro internamente, em reunião com os jogadores e com o Abel Ferreira. Para ele, né, para o Casagrande, a postura da Leila só é correta se o elenco souber que foi cobrado diretamente. Caso contrário, se o discurso tiver sido diferente internamente e repetido apenas para conselheiros ou fora do vestiário, ele considera a atitude desleal da presidente com os jogadores e com o treinador. Eu quero acreditar que a Leila cobrou o elenco e cobrou o técnico Abel Ferreira internamente. Porque se for como o Casagrande está acreditando que pode ter acontecido, ela critica o elenco e critica o treinador sem ter criticado ninguém, sem ter cobrado ninguém dentro do Palmeiras, isso é problemático, tá? E a gente vive falando aqui, a impressão que a gente tem é que não tem cobrança dentro do Palmeiras. E se não tem cobrança dentro do Palmeiras e ela fala uma coisa dessa que foi dito, né, nessa última reunião, pega muito mal para Leila Pereira, né, e é o embasamento do Casagrande para ter dito essas coisas. O comentarista Palestrino também não poupou a movimentação da Leila em tentar esticar o seu mandato dentro do Palmeiras. Ele disse o seguinte, aspas aqui agora, claro que é golpe, o que as pessoas gostam de definir, vamos fazer assim, se for com armas é golpe. Não, gente, se eu se armar contra uma coisa que é estabelecida, é golpe. É golpe. Você está convencendo alguém, você está querendo convencer outras pessoas. Não sei nem como é o convencimento. Falando da Leila, né? Pode ser até pior do que a gente pensa. Então, quando tem um estatuto, quando tem uma constituição,
Quando tem uma coisa pré-definida politicamente e chega uma pessoa e quer mudar o cenário para poder conquistar o benefício próprio, é golpe. Fecho aspas para o Casagrande. Ele falou muito isso porque a Leila ela tentou defender o argumento de que não é golpe, que democraticamente, se os conselheiros acharem por bem e votarem a favor, ela poderia exercer, né? Isso aí seria feito dentro das 4 linhas da Constituição do Palmeiras, vamos dizer dessa forma. Acredito que tem boa parte dos conselheiros que não é a favor disso, porém, a maioria dos conselheiros, eu creio que ainda estão do lado da Leila Pereira. Você avalia isso como golpe ou não? Eu avalio como um golpe velado, vamos dizer assim, né? Porque se todos os conselheiros votaram, que é o argumento dela, e aqueles que são sócios premium do Palmeiras, que pagam lá uma bagatela para poder ter direito a voto também. Se esses caras não avaliam isso como golpe, eles vão votar a favor e dentro da Constituição do Palmeiras isso vai ser legalizado. Não vai ter como dizer que é golpe. Mas eu falo para vocês que é um golpe velado, porque ela usa esse artifício de convencimento, né, e o prestígio que ela tem para poder colher benefício próprio dentro do Palmeiras, que é conseguir mais 3 anos de mandato além de 2027, que ela já foi reeleita. Já falei para vocês que isso é altamente problemático. Embora a Leila, em muitos dos seus discursos, em muitos dos seus feitos no Palmeiras, eu bato palmas para ela, já falei, gestão financeira eu não tenho o que falar dessa mulher, velho. Gestão financeira eu acho que ela é a melhor de todas que o Palmeiras já teve em a sua história. Só que gestão financeira, Leila, não faz mais do que obrigação do presidente em pagar as suas contas devidamente e contratar também faz parte bons jogadores, porque um time de futebol vive principalmente de quê? De títulos, Leila. E quando você investe 700 milhões em jogadores que não reverte esses 700 milhões em títulos, a senhora vai ser criticada, gostando a senhora ou não. E em vez da senhora se preocupar com isso, a senhora avalia o que o Palmeiras hoje vive a melhor fase pelo quê? Não por títulos conquistados necessariamente, mas pela grana que a senhora conseguiu arrecadar com o Palmeiras. Lembrando, a grana que entrou no Palmeiras nesses últimos anos, principalmente com vendas de jogadores da base, tá? É por isso que o Palmeiras está rico do jeito que está. Além dos títulos conquistados, o Palmeiras ganhou muita grana com o moleque da base. Se a base não tivesse sido muito bem estruturada desde lá de trás, que começou um trabalho com o Paulo Nobre lá atrás, não foi só a senhora, hoje a senhora não estaria com tanta grana dentro do Palmeiras como o Palmeiras tem hoje. Vamos deixar isso claro. E em vez da senhora se preocupar em aperfeiçoar o elenco do Palmeiras, em buscar jogadores que possam definir jogos para o Palmeiras, a senhora está preocupada em mudar estatuto para prolongar a sua estadia no Verdão. Eu creio que a senhora não ganha dinheiro necessariamente com isso. A senhora, como a senhora mesmo disse, já tem uma vida formada, né, com a Crefisa. É verdade, a senhora não precisa de dinheiro. A senhora foi cotada ultimamente aí como uma das mulheres mais ricas do mundo. Realmente de dinheiro a senhora não precisa. O que me faz pensar do porquê essa gana de querer ficar mais 3 anos no Palmeiras. Isso, o nome disso, gente, pra mim, é vontade de ter poder. É vontade de ter protagonismo, é vontade, gente, de colher frutos maiores além do Palmeiras, seja na CBF ou seja na FIFA. Eu repito o que eu disse, essa mudança de estatuto que ela está tentando articular, ela não está pensando no Palmeiras. Esse discurso é um disfarce para dizer que está tendo boa gestão, para poder convencer as pessoas a ela ficar mais 3 anos. Mas ela está pensando simplesmente nela, não é no Palmeiras. Porque mesmo que ela consiga mudar esse estatuto, depois desses 9 anos, ela vai embora. Fora que se ela não tentar transformar o Palmeiras lá dentro em uma SAF, em alguma coisa nessa mudança de estatuto que ela quer fazer também. Tem essa também, como o Casagrande disse. Pode ser coisa muito pior que pode acontecer caso ela fique aí 9 anos, gente. Leila, até 2027, tá bom? Pelo menos é o meu desejo como um torcedor. Você fez uma boa gestão sim no Palmeiras. Não é a melhor gestão, na minha opinião, tá? Porque gestão boa passa não só por arrecadação de grana, mas também por títulos. E você, comparada ao Maurício Gagliotti, que tem 2 Libertadores, você tá perdendo nessa situação, tá? Maurício Gagliotti, em questão de títulos, ele tá à frente de você, né? Isso, deixando isso muito claro, uma crítica aqui
contundente com base na realidade. Então, Leila, vamos parar de pensar nesse negócio de mudança de estatuto e vamos pensar realmente no bem do Palmeiras, que a senhora diz que pensa no bem do Palmeiras. E o que é o bem do Palmeiras hoje? Trazer bons jogadores para reverter esse revés que nós tivemos em 2025. Repito, se o Palmeiras não for atrás de jogadores protagonistas, nós corremos o risco de ter um ano de vices novamente. E tem mais, hein? O Flamengo, outra vez, ninguém me tira da cabeça, vai decolar em 2026. Se o tal do BAP lá fizer um aporte de 1 bilhão, como o cara tá falando, você pode esperar que o Flamengo vai acabar dominando os principais campeonatos que ele disputar, hein, gente? E o Palmeiras, que é o único time que pode fazer frente ao Flamengo, dar um calor pro Flamengo e dificultar a vida dos caras, se a gente ficar contratando jogadorzinho aí, meia boca de meia tigela, você pode ter certeza que 2026 vai ser tão ou mais frustrante do que foi 2025. Então tá aqui minha crítica a todos vocês. Me chame de Enzo se você quiser, brigue comigo, se desinscreva do canal, dê dislike, faça o que você quiser. Eu amo o Palmeiras e eu não vejo a estadia e a prolongação de mandato da dona Leila, embora ela faça sim uma boa gestão, eu não vejo essa mudança de estatuto como coisa boa dentro do Palmeiras. Essa é a minha opinião, quero saber a sua de forma educada. Se você vier com xingamento, com palavrão, essas coisas, eu só vou te bloquear do canal, você nunca mais vai comentar aqui, beleza? Quero saber muito o que vocês acham da fala do Casagrande e de que aconteceu nos últimos dias internamente no Palmeiras. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa edição da manhã do seu canal Notícias Meu Verdão nessa quinta-feira. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês, pedindo agora, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu like também. Lembra também, se você tiver pelo celular, deixa o hypezinho aí no celular, que assim você ajuda muito o nosso canal. Me despeço de vocês nesse momento pedindo as bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês durante esta quinta-feira. Eu volto no próximo vídeo quando surgir notícia relevante. Quem sabe até hoje mesmo, se surgir coisa muito relevante, eu ainda volto com um vídeo mais para vocês à tarde. Avante palestra.